Sejam bem-vindos a mais um Book Free Brain, depois aí de 3 meses parado. Vamos retomar novamente as nossas leituras e as nossas discussões, né? Graças a Deus, o Brunão já tá aí do outro lado. E aí, Brunão? Voltei. Beleza, meu brother? Beleza? Salve, salve, família Shelter. Tô aí de volta. Demorou um pouquinho, mas voltei. Queria agradecer já a presença de vocês aí. Vi que apareceu algumas outras pessoas aí. Sejam bem-vindos. Brunão, só para dar uma situada na galera, né? A gente sempre faz aquele resuminho. Eu já tava com saudade de fazer, então dá uma resumida aí pra gente o que se trata esse livro As Brumas de Avalon. A gente tem lido aí, fora esse break, né, de 3 meses, a gente já tava algumas semanas lendo. As Brumas de Avalon falam sobre a saga aí do Rei Arthur, né? Sobre a visão das mulheres que são envolvidas na vida dele, né? Então, fazendo um outro resumo, no livro 1 a gente tem a Viviane aí maquinando as coisas para colocar o Arthur no trono, né? A gente tem desde o pai dele, o Uther, né? A Igraine e todas as maquinações aí da Viviane. Depois a gente vem com o Arthur, né? E concebendo um filho com a própria irmã Morgana, né? Que é falando de Viviane também. E depois o casamento de Arthur com a Gwen Rifar, né? A nossa bobinha da corte. Nem tanto. Agora a gente tá no livro 3, né? Exatamente. Resumindo o que a gente leu até agora, né? Antes de entrar nos detalhes, nessas 100 primeiras páginas para mim são páginas de consequências ruins, né? De atos que vieram desde o primeiro livro aí. É legal a gente também trazer aqui a nossa experiência, né? Como foi ler essas 100 páginas aí da 501 a 600, né? Claro, a gente está se referindo aqui ao livro de volume único, né? Ele que tem essas marcações, essa referência de páginas que a gente está falando. Para mim, essas 100 páginas foram legais. Talvez as melhores 100 páginas do livro inteiro. Por quê, né? Tem um pouco mais de ação. Não é tão parado, né? Porque, claro, como a gente já tinha dito, uma história que é contada pela perspectiva das mulheres, e as mulheres não iam para a guerra, então muito provavelmente não tinha como ser diferente, como a gente já falou em outros momentos, né? Mas nesse teve tragédias acontecendo, né? Nessas 100 páginas, e foi sem dó, assim. Algumas coisas que a gente vai comentar aqui. E eu lembro que teve uma delas que na hora assim eu fiquei chocado, velho. Falei, caraca, meu irmão, isso tá acontecendo mesmo. E pra você, Brunão, como é que foi essas 100 páginas? Foram as 100 melhores ou não? Pra mim, assim, foram boas porque eu achei legal no sentido que nada fica impune, né? Então, foi igual eu falei, são 100 páginas de consequência, né? Então você vê que agora tá todo mundo sofrendo, né? Tipo, colhendo a sementinha que colheu, né? E isso eu acho muito bom. Exatamente, escolhendo o que plantou. Então eu gosto quando a obra não deixa os seus personagens impunes, né? Então fez besteira, vai ter que sofrer a consequência. Então eu gostei nesse sentido. Entendi. Bom, então vamos lá, vamos puxando os pontos, né? Eu acho que tem poucas coisas, na verdade, pra gente comentar aí que saltam aos olhos dentro dessa história. Mas começando ali com Gwydion, sei lá como é que fala esse nome. O filho da Morgana com o rei Arthur. E ele começa a aparecer na história, né, velho? E ele já começa com certos poderes, né? Se a gente pode dizer assim, a tal da visão.
E um molequinho meio, como é que poderia dizer? Maquiavélico, né? Ele trama já, ele tem ciência desse... Acho que dá pra gente dizer poder, né? Porque não é outra coisa, dessa habilidade talvez. Ele tem ciência dessa habilidade, que é a visão, e aí ele já começa a usar isso ao favor dele, né? E já tá até pregando algumas peças ali na mãe de criação, que é a Morgause, né? Quando chega a Viviane e, se eu não me engano, o Kevin e uma outra mulher lá, uma das sacerdotisas aprendizes, né? Niane, eu acho que é o nome dela, né? Uhum. Então, Ela é filha da Viviane. Sim. E é filha do Taliesin, pô, não é não? Com a Viviane. Ela é meio irmã da Morgause. Ah, não sabia não. Quer dizer, eu não lembrava, na verdade. Já tem tanto tempo que eu li essa parte. Mas, enfim, ele já começa a aparecer na história, né? E claro que ao redor dele já tá aquela trama de... pelo menos nesse início, né, dessas 100 páginas, a Viviane já pensando o que eu vou fazer, né? Com o Gwydion pra gente colocar novamente Avalon no centro das coisas, né? E, enfim, achei interessante assim que ele tem esse lado, né? Essa habilidade que vamos ver se lá na frente vai ser explorado. Com certeza ele vai entrar na história, né? Até porque a gente tá vendo assim, gerações se passando, né? Pessoas morrendo e novos personagens, né? Novas gerações entrando na história com mais vigor. O que você achou aí, Brunão, do Gwydion começar a aparecer na história e a Viviane já começar a tramar com esse trunfo, né? Que eu acho que ela já estava pensando lá atrás, de quando a Morgana tem esse filho com o Arthur, ela já estava pensando que se tudo der errado com o Arthur, a gente pega e de alguma forma manipula aí e controla o Gwydion, põe ele no trono. O que você achou disso aí, Bruno? Exatamente. Essa personalidade do Gwydion, né? Ela ficou desse jeito por causa da mãe de criação, da Morgause, que nada mais é também do que uma mulher bem astuta, né? Também manipuladora e tudo. Então, ele meio que puxou isso dela. Sim. E a Viviane, para mim, ela tá, na verdade, recomeçando o plano. Exatamente. Né? Porque colocou o Arthur, que era o plano A, né? Só que a partir do momento que ele deixa a Gwenhwyfar entrar na mente dele, né? E faz com que ele leve o estandarte que não era do dragão, né? Ensina os cristãos, né? Que fica ali caracterizado como uma traição a Avalon. Então ela recomeça o plano, na verdade, né? Que é basicamente a mesma coisa, né? Colocar alguém com sangue de Avalon, né? E agora o Gwydion, que é duplamente da linhagem real, né? Tem o sangue do dragão e o sangue de Avalon. Então, não deu certo com Arthur, a gente recomeça e vamos ver se a gente consegue colocar o Gwydion lá, né? Que acho que ela já desistiu ali, até aquele momento ali, acho que ela desistiu do Arthur, né? Sim. Ela faria uma tentativa de conversar com ele, mas não acontece, né? A gente vai chegar lá. De fato, assim, só que a Viviane, ela é meio sem escrúpulos, né, velho? Como a gente já falou, Viviane, assim, Viviane é encrenqueira, porque não tem outro adjetivo pra ela, não. Ela tanto pensa já no Gwydion como um trunfo, como ela fala assim, quase não tô nem aí pra você, Morgana, eu vou te expor lá na frente de todo mundo e você que lide com isso, porque eu vou colocar o Gwydion ali no poder para que a gente consiga colocar o Gwydion no poder, não, porque ele ainda é novo, né? Mas assim, colocar ele na jogada ali pro Arthur lembrar do que ele tinha prometido, né? E aí voltar
voltar-se novamente para Avalon, né? Os métodos dela, como sempre, sim, é a ferro e fogo, né? Goela abaixo. Isso, aquilo ali a gente tem que lembrar que é um jogo dos tronos, né? Todo mundo tem um objetivo, e aí, para alcançar esse objetivo, tem gente que vai até as últimas consequências, né? Que é o caso da Viviane. Então, por Avalon, né? Assim, por mais que ela tenha algum tipo de sentimento por alguém, ela coloca isso em segundo lugar, né? Que em primeiro lugar é Avalon e pronto, acabou. Se tiver que destruir a vida de alguém, ela destrói, tanto que ela destruiu a vida da própria irmã, né? Então, sim. E se tiver que destruir a vida da sobrinha, vai. Se tiver que destruir quem for, entendeu? Ela vai destruir, né? E tá nem aí. Isso é tão marcante assim, às vezes, né, velho? Se a gente for pensar na nossa história, assim, da humanidade, assim, ou até você vê nos filmes, o quanto tem algumas pessoas que pensam assim que não importa o fim, né? Não, desculpa, não importa o meio, os meios, se o fim for aquilo que a gente crê ali como a resolução ou o bem maior, né? Será mesmo que não importa os meios? Principalmente política, né? Porque se você for ver cruamente, o papel da Viviane é um papel político, né? Sim, que ela quer total. colocar um cara que governe do jeito que ela quer. Então é política. Então, assim... É político e ao mesmo tempo é uma coisa assim de ego, talvez, sabe? Ela acreditava naquilo, na força de Avalon, na história de Avalon. Ela estava com medo, né, de que isso fosse esquecido, talvez, ou que fosse por água abaixo, mas ao mesmo tempo essa questão dela fazer assim as coisas sem escrúpulo algum, sabe? E visando só o fim sempre, sem pensar nos meios, é muito sério, né, velho? Se a gente for pensar assim, isso não é bom, na verdade, né? Então é tipo, por exemplo, quando me veio aqui à mente, né, o caso do Lázaro, né? Que nós que estamos aqui em Brasília, a gente sabe um pouco mais disso, mas foi uma história que percorreu o Brasil inteiro, né? Sem sombra de dúvidas. Não sei se o mundo, talvez não, mas enfim, quem sabe. E vamos pensar que no final das contas ali, não importa se tem procedimento legal, assim. Claro que eu não estou defendendo ele de forma nenhuma, defendendo as ações dele principalmente, mas o que tinha certo na minha cabeça ali é que a justiça seria feita, entre aspas, com a morte dele, né? Eu lembro que quando saiu a notícia da morte dele, eu não comemorei, sabe? Na verdade, eu fico triste porque a gente vê o quanto a sociedade falhou. Claro que ele tem a sua responsabilidade, a gente não pode dizer que não, mas que o certo mesmo seria ele ir preso e tal. Mas enfim, ele provavelmente deve ter revidado, né? E mesmo que não tivesse revidado, é aí que tá o problema. A polícia teria matado ele mesmo assim. E aí? Né? Será que o meio compensou a finalidade, que era retirar, nesse caso, né, uma pessoa que fazia mal à sociedade? Será que é isso mesmo? Será que a gente não tá agindo parecido com a Viviane, assim? Na minha opinião, no caso do Lázaro, eu acho que esse meio justifica o fim. Por quê? Porque todo mundo sabe que as nossas leis não funcionam. Então, o Lázaro... Tem um perigo nisso gigantesco, velho, mas diga aí. O Lázaro fugiu num saidão, né? Então, um cara desse, nem saidão devia ter direito. Com certeza. Então, é o que eu falo sempre. Ele morto significa muitas pessoas que vão continuar vivendo. Então, nesse caso, porque podia prender, podia fazer o que for, que a gente sabe que no Brasil que bandido não fica preso, né? Então, eu acho que esse caso é um pouco diferente. Eu acho que no caso da Viviane,
a Viviane tinha opção, porque ela não era uma bandida, ela não estava fugindo, ela tinha opção de deixar as pessoas em paz, né? Então eu acho que a Viviane, no caso dela, chegou um momento da vida dela que ela estava numa zona de conforto ali e achou que Avalon iria ser para sempre, né? Até porque eles vivem meio que isolados ali, né? Sim. Só que a partir do momento que o cristianismo ali começou a se expandir e começou a cutucar o lado dela, foi quando ela saiu daquela zona de conforto. Mas eu acho que a posição da Viviane e do Lázaro é um pouco diferente, né? Então, até o Guilherme comentou ali sobre a ditadura, né? Porque para mim aí parece mais o caso da Viviane, que a Viviane é uma ditadora. Sim. Mas igual no caso da ditadura, os ditadores têm opção. Ou eles governam tranquilamente ou são ditadores. Eu acho que no caso da polícia perante o Lázaro é um pouco mais radical por todo o contexto ali, né? Não, claro que o contexto é diferente. Não tava fazendo essa comparação como se fossem coisas iguais, né? Claro que não são, só estava trazendo a questão do... Será que os meios justificam os fins, né? É claro que é muito mais complexo. E o uso da força proporcional, ela é aceitável, né? Então, se ele revidou, não tinha como ser outro fim, né? Quer dizer, se ele atirou, não tinha como a polícia não revidar, né? A gente não sabe, a gente não estava lá, então não tem como saber. Só que... A custa de quê? O que eu fico pensando e se ele não revidou, sabe? E se ele não revidou? É improvável isso. Eu digo na hora que ele tava nos momentos finais ali, né? Quando a polícia chega perto dele. E se ele não revidou? Será que... Beleza, ele não revidou ali, mas um tanto de gente morta que ele deixou pra trás, né? Quantas vidas inocentes... Mas para isso a gente tem leis que não funcionam na maioria das vezes. Mas aí que tá o perigo, Brunão. Quando você não luta pelas leis, por exemplo, você abre margem para você decidir. Geralmente as leis, elas são decididas por várias pessoas, né? Que em tese dá pra gente pensar aí que na média talvez essa lei seja justa, sabe? Porque tem várias pessoas... É um processo democrático, né? Elas são editadas e tal. Agora, a lei de uma pessoa só é perigoso, sabe? Que não é diferente de um ditador, por exemplo, né? Assim, justo não é, porque 70% dos homicídios não são resolvidos no Brasil. Então, de a cada 10 mortes, 7 ficam sem solução. É triste, assim, o nosso cenário é triste. Entendeu? Mas, enfim, essa é uma discussão que foge um pouco, assim, do assunto do livro, né? Dessas 100 páginas. Mas eu só queria comparar mesmo. Será que os meios, né? Será que os meios compensam o fim, sabe? Eu acho que não. Acho que tanto meios quanto os fins, eles devem ser ali o mais próximo do justo, o mais próximo do correto, né? E não tipo assim, o fim, no caso da Viviane, né? O fim era ter alguém que fosse a favor de Avalon e aí por isso ela não via quem, assim. Não via nem a Morgana, que era uma pessoa que estava super próxima dela, praticamente uma filha. Ela nem se importou, né, velho? Ela tramou o plano ali e pensando nisso, no fim, né? Então, o fim seria, bom, já que Avalon precisa de alguém forte, né, como grande rei, eu não posso fraquejar aqui. Talvez ela, né, a gente tá falando de um personagem, mas vamos pensar como se fosse um ser humano, né? Talvez ela pensasse assim, eu não posso fraquejar nem mesmo ao fazer essas coisas com a Morgana, né? É meio essa postura mesmo da Viviane durante a história assim, inteira, né? Igual eu falei, ela até demonstra sentimento. Eu acho que, por exemplo, a Morgana é querida pra ela, só que não ao ponto dela colocar o dever dela do lado, né? Então, sim, você vê que quando tem que fazer alguma coisa que é ruim para outra pessoa, por mais que ela goste, ela coloca o sentimento de lado e faz o que tem que fazer.
Já que a gente tá falando de Viviane, vamos falar aí da última aparição dela, né? Que foi chocante, né? Então, a Viviane, ela tava esperando o dia de Pentecostes, né? Onde o Arthur concederia um pedido para quem quer que fosse lá. Era só ir lá e pedir. Então, a Viviane tava tramando, né? E nesse momento que o Arthur não poderia negar. Só que lá estava Balin, né? Momentos antes vai o Meleagrante, né? Que deixa lá esse machado lá, que é outra coisa que apareceu aí de forte, né? Nessas 100 páginas, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas aí Viviane vai lá e ela não tem nem tempo de falar, velho. Acontece o bagulho assim, compreensível, dá pra entender, né? Mas o Balin pega o machado e senta esse machado na cabeça dela. Eu tive que ler umas 2 vezes assim, porque na hora eu fiquei até meio desnorteado, sabe? O que tá acontecendo aqui? E aí foi uma situação forte, né? A gente pensar que o Balin lá atrás, a gente teve até essa discussão antes, né, Brunão? Você achou ele completamente full crazy, né? Um cara insensato, né? Insensato diante da situação. Eu até fiz aqui o papel de advogado de Balin, né? E fiquei defendendo ele, assim, de certa forma, tentando olhar por um outro prisma. Mas o Balin ali, velho, ele realmente passou do ponto que era, assim, de pura sanidade, né? Ele foi totalmente insano nessa hora, assim, de... Caraca, que bicho louco, né, velho? Na frente do rei ali... Ele... Na verdade, ele já tinha passado do ponto, né? Mas na primeira vez ali tava o pai e o irmão, né? Então conseguiram controlar ele, né? Então eu acho que nesse meio tempo que passou serviu só para ele acumular mais ódio ainda, né? E deixar aquele fanatismo louco dar conta da cabeça dele de vez, né? Tanto que ele totalmente perdeu a noção e foi pra cima da Viviane com tudo ali. Sim. E aí aquele negócio, né, que a gente fala, que tem consequências, né? E aí as próximas consequências, olha só como são ruins, né? O Balin mata a Viviane e aí ele saiu até que meio barato, assim, eu achei. Só que aí depois o Balan, né, que era o filho da Viviane mesmo, vai atrás do Balin e luta com ele, mata o Balin, só que aí é ferido mortalmente, né? E acaba morrendo. E aí morre 2, assim, ao invés de morrer a Viviane, né, nessa 3, né? Viviane, né? A Viviane, o Balan e o Balin. Velho, pra quê, né? Assim, tipo, violência gratuita, assim. Não era necessário. Se você for ver, davam para as coisas terem se desenvolvido de uma forma diferente, né, velho? Aí entra aquele caso de uma pessoa que não tem um pingo de inteligência ou saúde emocional, né? Porque primeiro que ele se deixa entrar totalmente de cabeça numa religião que faz ali uma lavagem cerebral nele, né? E aquilo começa a ditar a vida dele, né? Que você vê que todo mundo vê ele como um cara meio bobão mesmo, né? O cara é até meio corpulento, né? Aquele cara forte e burro, por assim dizer, né? E a morte da mãe, né? Então, também, querendo ou não, por mais que seja uma grande perda, né? A falta de saúde emocional dele deixou ele mais enlouquecido ainda, né? Então, e ele procurava um alvo ali para carregar toda aquela angústia, aquela ira, né? E ele viu alguém ali que a religião dele condenava, né? E foi a Viviane mesmo, né? E você vê que acho que muito mais pelo fato dele considerá-la assassina da mãe dele, né? Sim, acho que muito, né, mais por isso. É o momento onde ele racha com a realidade ali
E enlouquece mesmo, né, velho? Foi igual eu falei, né? Eu ia falar, né? Você vê que nem as advertências do pai e do irmão de criação, né? Que eles falaram para ele que a Viviane estava ali para amenizar, né? A dor da mãe, né? Até a própria mãe, que foi que pediu para que a Viviane fosse lá. E você vê que quando o cara perde a razão, né? Então ele não consegue escutar, né? Ele fica surdo e fica cego, né? Então cego e surdo de ódio ali, né? E sim. foi o fim trágico da Viviane, né? E tipo assim, não que ela merecesse esse fim, mas você vê que o livro dá a entender que é uma consequência de tudo que ela fez também, né? Porque ele mais uma vez fazer um apelo ao Arthur, né? Porque para ela o Arthur traiu Avalon, né? E se não desse certo esse apelo, tava com Gwydion ali na manga, né? Mas Exatamente. Não deu certo, né? Assim, foi bem ruim, né? É importante a gente frisar aqui que essas coisas acontecem de verdade, né? Que quando a gente não cuida disso aqui, ó, principalmente diante de situações traumáticas, né? As consequências, elas podem ser muito ruins. E aí, nesse caso a gente tem o Balin que praticamente enlouquece, assim, com a morte da mãe, né? A morte da mãe, assim, que a mãe tava morrendo e aí ela pede pra Viviane acabar com aquela dor, né? E aí a Viviane, sei lá, pega alguma coisa lá um veneno, alguma coisa que mata logo, e aí concede pra mãe do Balin, né? E aí o Balin diz que a Viviane é assassina, né, da mãe dele. E aí, a partir desse momento, aparentemente ele nunca mais foi o mesmo, né? E ficou nutrindo esse ódio pela Viviane. Claro, a Viviane teve uma responsabilidade ali na morte. De certa forma teve, né? Porque ela facilitou, digamos assim. Mas, sei lá, o pedido foi muito mais da mãe, do cara. Eu não sei, eu acho que ele não deveria culpar tanto a Viviane assim, sabe? E, enfim, chegou nessas consequências que, ao invés de, digamos, só era a Patrícia, né? Acho que era o nome da mãe dele. Só a Patrícia. Acho que era Patrícia. Se não for, vai ser. Só a Patrícia falecer naquela situação, não. Vem a Patrícia, a Viviane, o Balin e o Balan. Tudo nesse, né? Era 2, né? Foi pra 3, agora são 4. Se você for pensar a sucessão de eventos, né? Que acabam chegando nesse ponto, assim. E caraca, que tragédia, véio, se for pensar, né? Foi um negócio triste, assim. Uma resolução triste. Que não precisava, de certa forma. E no meio de uma data comemorativa, né? Todo Sim. mundo ali. Então foi um choque, realmente um choque, porque tinha muita gente ali, né? Tipo, parece os atentados, né, velho? Se for pensar, tipo, a galera tá lá de boa, tranquilo, e aí de repente vem uma pessoa louquíssima, né, velho? Que não tá pensando direito e vai lá e tira a vida dos outros, né? Acho que teve uma outra. Ainda teve que carregar o corpo da Viviane até a Glastonbury, né? Então, sim. Imagina, né? Você vê que no momento ele entra em choque ali, né? Todo mundo começa a discutir. Lancelot quase mata ele ali mesmo. A Viviane, ó. Morgana também queria matar ele ali mesmo. Todo mundo tá ensandecido, mas conseguem ali ficar com a razão, mas o Arthur ainda dá uma punição que com certeza doeu muito nele, né? Porque sim. E aí teve que carregar ali o corpo dela, né? Sim. Pra ser sepultada lá na cidade que o Arthur mandou. Sim. E aí o que é importante, Bruno, a gente frisar aqui, eu já tava quase deixando se escapar, é esse ato impulsivo dele, né? Quando a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente fica tão cheio a ponto de explodir. E nessa hora que você explode, você pode fazer algo impulsivamente que faz com que sua vida toda seja destruída,
né? Então você vê ali que até no caso dele, ele tem essa questão impulsiva, e aí momentos depois ele meio que já tá meio arrependido, assim, sabe? Isso é o perigo, sabe, da impulsividade. E quando a gente tá mal, assim, com a cabeça cheia, pra gente fazer algo impulsivo e não conseguir se controlar, é muito, muito maior a chance, sabe? É muito mais difícil de você se controlar. E ali, com ele, se a gente for pensar, ele tem um acesso de raiva, né, por ver a Viviane, não raciocina, não pensa direito, até porque era um tema, provavelmente, que estava sempre na cabeça dele, e acaba fazendo algo impulsivamente, algo extremamente ruim. Só que minutos depois, quando ele cai em si, é que ele vai e pensa, putz, fiz merda, né? Escaquinha, né? O Guilherme aí disse que se existisse psicólogo nessa época, isso não tinha acontecido. Talvez, né? Bom, Talvez, não basta sim. só existir psicólogo. As pessoas precisam acreditar no trabalho dele e ir ao psicólogo. Também não adianta não ir, né? Enfim, Brunão, Talvez, né? mais alguma coisa sobre essa parte, assim, que é interessante comentar? Não, assim, acho que foi isso mesmo, né? Então, o livro dá um quê de consequência até para isso, né? Então, Sim. se você for meio frio, né? Você olha para Viviane e fala, né? Fez isso tudo e toma aí a sua recompensa, né? Então, foi igual eu falei. Então, até então, esse livro só tá dando lapada em todo mundo aí. E vamos continuar. Sim. O próximo ponto, assim, que são duas histórias. Na verdade, uma é uma suspeita que eu tive, né? Quando o Lancelot vai conversar ali com a Morgana, depois daquele momento que ele tem lá com a Gwen e o Arthur, né? Ele vai conversar com a Morgana e aí ele fala do passado, velho. Ele fala que para um homem bonito, porque o cara é o Brad Pitt das Brumas de Avalon, né, velho? Michel Tom Cruise. Então, o Dom Juan. Então, assim, ele fala assim que para um cara bonito era difícil na infância, né? E aí eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com isso, sabe? Parecia, assim, que era ele quase contando pra Morgana que ele tinha sofrido, sei lá, algum tipo de abuso, né? Pelo menos foi isso que me pareceu na hora, sabe? Será que o Lancelot foi abusado pelos homens ali da sua infância, né? Você teve essa impressão, Brunão, na hora que você leu isso aí ou não? Não, assim, como ele teve bom nascimento, acho que muito difícil ter acontecido. Eu entendi que por ele ser belo, eu acho que, não sei se ele quis passar por uma criação de um homem mais normal, assim. O livro não esconde esse tipo de coisa, então acho que se ele tivesse sofrido algum tipo de abuso, teria falado. Eu acho que nesse sentido ele quis mais falar também sobre a opção sexual, né? Que claramente ele é bissexual ali. Então, ele acha, né? Tanto que ele diz ter atração por Arthur também, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, que ele tem que se reprimir, né? Porque nessa época era extremamente tabu, né? Então, eu acho que a beleza dele interferia nesse sentido na vida dele, né? Entendi. Porque por ele ser muito atraente, então era mais comum que todas as mulheres quisessem ele, né? Então até os tempos atuais, você vê que toda mulher do livro quer o cara. Né? Toda. Mas lá no fundo, talvez ele tenha atração por homens, né? Então ele é atormentado por isso aí também, né? Sim. E aí, o outro ponto que tá diretamente ligado com isso, parece aqueles filmes de terror, né? Onde até tava ouvindo um podcast esses dias pra trás e o cara tava falando do The Walking Dead, como os personagens não têm aquele senso de autopreservação, né? Tipo assim, você olha, analisa a situação e fala, não vai que vai dar ruim. E aí o cara vai lá e vai, né? Então, tem a Gwen que de repente
decide ir lá visitar o irmão, já meio... O suposto irmão, né? A gente não sabe se ele é irmão de fato. Já meio assim, meio na dúvida, será que é bom ir ou não ir? E será que vai dar problema lá? E dito e feito, né? Ela vai, assim, cadê o senso de autopreservação, né? Ela foi com algumas pessoas para proteger ela, mas não adiantou de jeito nenhum. E aí, não era nem pessoa que dava para proteger, na verdade, né? Exatamente. Não vai nenhum soldado, nem nada. É só um carinha aleatório, tal do Hectório, que não resolve nada. Uma mulher para trocar as roupas dela e uma criança. Só isso. Pois é, e aí como é que faz, né, velho? Cadê o senso de autopreservação, Brunão? Não tem, né, velho? Porque é sempre assim, qualquer pessoa que analisa uma situação dessa, qualquer pessoa não, mas talvez a maioria, não sei, olha e pensa assim, mano, é melhor não ir sozinho, né, velho? Nem ficar sozinho com o cara. E a Morgana fala pra ela não ir, né, que tinha cheiro de armadilha. Era exatamente. Óbvio, né? Mas se tratando da Gwen Rifá, né, bicho é... tapada demais. Tu não espera coisa diferente, né, Bruno? E aí, velho, acontece uma tragédia ali, né? Ela acaba sofrendo um estupro e... Enfim, o Meleagrante acaba morrendo, né? Pelas mãos do Lancelot. E aí vem uma questão que é importante comentar aqui. Lá nas páginas, nas últimas páginas ali, próximo das 600, né? A Gwen, ela fala que sente um pouco de culpa, né? Ainda mais naquela época era comum, assim, culparem as mulheres, né? Elas não tinham crédito nenhum, ainda mais numa situação dessa, né? Só que aí o fato que eu queria ressaltar é o quanto é comum, mano. E alguém que sofre abuso, sentir que a culpa é dela, né? É muito comum, assim. Que a pessoa às vezes fica procurando os porquês daquilo ter acontecido. E uma das respostas que ela encontra, que aí eu vou botar a resposta entre aspas, é que ela de alguma forma promoveu isso, sabe? E aí, tá, a gente pode falar que a Gwen não deveria ter ido, ela analisou mal a situação, mas em nenhum momento isso coloca ela como isso aconteceu porque ela foi lá e não ouviu a Morgana, então a culpa é dela. Não, de jeito nenhum. Né? É uma coisa que isso tem que parar de existir, né, velho? De que as vítimas têm alguma culpa da violência que elas sofrem. Mas como eu disse, muito comum a vítima se sentir culpada. E aí a Gwen fala isso, né? E ela tava se sentindo culpada. Assim, culpada ela já se sentia antes, né? Por desejar um bonitão e acabou cedendo aquele pedido do Arthur, né? Então você vê que ela já carrega aliás, desde quando ela era pequena, né? Você vê Sim. que o pai dela se desfazia dela, falando que ela não tinha nada na cabeça, e ela sempre foi uma pessoa que teve muito medo de tudo. Então você vê que ela já é meio destroçada emocionalmente desde quando era pequena, né? Uhum. Então faz parte de uma religião que condenava o adultério, né? Até o próprio pensamento libidinoso já é condenável. Então ela é a culpa em pessoa, né? Então, somado a essa decisão idiota, né, de ter ido olhar lá o cara sozinha, né, praticamente sozinha, e você vê que até na hora do ato, né, ela pensa que poderia ter lutado mais, né, mas ali para não apanhar mais do Meleagran, ela deixa ele fazer o que ele queria fazer. E você vê que ela é uma pessoa assim que tá tão perturbada que o Lancelot salva ela. Tipo assim, ela acabou de ser estuprada, o Lancelot salva ela e, tipo, foi estuprada 10 minutos depois, ela já tava se entregando pro cara que ela amava, né? Então, você vê ali eu li diferente, velho. Eu li essa situação diferente. Assim, porque eu penso assim, se você acabou de sofrer um abuso, a última coisa que você quer é ter Sim. alguma relação com alguém, né? Uhum. Então, não sei se foi
um jeito. Eu acho que foi um jeito de que ela dela achou lidar de com a situação. esquecer. Assim. Então eu vou fazer aqui com um cara que eu amo pra esquecer o abuso que eu acabei de sofrer. Sim, mas até porque tinha um risco dela estar grávida, né? Dela ter engravidado ali. E aí, eu acho que até isso é citado lá, se eu não me engano. Acho que sim. E aí, na dúvida, é melhor pensar, né? Mais fácil pensar que o filho era do Lancelot, se houvesse um filho, né? Então, assim, é uma coisa muito complicada, né? Complexo. De você analisar, né? Acabou de sofrer um abuso e 5 minutos depois tá com um cara que ela ama. Você vê que a vida dela é uma trama sem fim, né? É confuso, né, velho? Ela tem, que nem você falou aí, você trouxe a história dela, né? Ela tem a construção, né, da vida dela, ela é confusa, permeada de coisas que geralmente não favorecem, né, velho? A que a pessoa fique, sei lá, com a mente mais equilibrada, né? Esse caso que o Guilherme citou aí, né? Totalmente sem noção, né? O juiz falar sobre estupro culposo, né? Mas aí é o cara querendo inocentar o criminoso, né? No caso da Gwen, ela mesmo se culpar pelo crime que aconteceu com ela ali. Exatamente. Bom, Brunão, a última parte assim é no finalzinho, né? Falou lá, agora vai rolar a vingança da Gwen. E aí morreu aí a história. Foi engraçado que casou o fim do capítulo, né? E deixou um suspensezinho no ar, assim, pra gente pensar. Não faço nem ideia, assim, por que ela vai se vingar com a Morgana? Porque a Morgana mandou o Lancelot ficar com a Elaine, né? Tramou ali. Mais uma vez, o pessoal tramando, né? Tem muito disso, né? Tá com tempo, então vamos rolar umas intrigas aqui, fazer alguma coisa ou outra. Isso é dito, né? Que o lado ruim de não ter guerra, né? Que fica todo mundo fofocando. Né? Isso é dito lá no livro. E querendo ou não, ela acha que tem esse direito, né? Porque o Lancelot conquista todo mundo, né? Então a Morgana diz que ama o cara, né? Mas que aí usa aquela desculpa do escândalo para afastar o Lancelot ali da Gwen Rifar, né? E a Elaine tá ali no meio, uniu o útil ao agradável, né? Então eu senti um pouco de malícia assim na Morgana de querer afastar o Lancelot. Porque ela não ia ter ele, né, velho? E aí melhor mandar para longe do que ficar vendo. Sim, porque ela diz, né, que ele ama ela como prima e nada mais do que isso, né? E você vê que o simples fato dele tocar a Morgana já deixa ela lá a 1000, sim, né? E ela tem plena consciência de que o Lancelot só existe a Gwen Rifar, né? Exatamente. Então, uniu o útil agradável, né? Tramou, deu uma de Viviane, né? Deu demais. Ela até se questiona, né? E é engraçado que todo mundo arruma uma desculpa, né, para os atos ali. Se a Viviane fazia isso, eu também vou fazer, porque no fim das contas quem manda é a deusa, né? Aí a Gwen Rifar também, todo mundo tem uma desculpinha. Eu amo o cara e agora eu não vou esconder de ninguém, blá blá blá. E aí todo mundo tramando com todo mundo e deu no que deu, né? Sim. E você vê que no finalzinho fala que ela se vingou, né? Que ela vai se vingar. Que ela vai. 2 anos depois, né? Ficou. Ela deve ter descoberto, né? Também, né? A gente vai saber. Ela meio que deu uma de Balin, né? Ficou o tempo todo ali no trem do Odd e vai se vingar. Vamos ver. Ela já suspeita, né? Da Morgana ali e tal. Quando a Morgana chega, ela e fala do acontecido, ela já fica meio suspeitando, assim. E aí, vamos ver. Se passaram 2 anos, né? Você falou? Eu não tenho certeza. Isso, mas vão ser 2 anos após ali o acontecido. Mas... E você vê que a Morgana, assim, tá trilhando os mesmos caminhos da Viviane. Né? Exatamente. Quando o rei dá o flagrante lá, né?
o Lancelot já dá aquela fulminada na Morgana, né? Até ela fala, que se ele tiver que me odiar, que odeie, né? Então já tá com ódio do Lancelot, com ódio da Gwen-Rifá, e eu acho que essa lista tende a crescer, viu? Sim, alguém tem que substituir a Viviane, né, velho? Alguém tem que fazer as tramas ali, arrumar as intrigas, né? Brunão, eu esgotei meus pontos aqui. Acho que a gente passou aí pelos principais, né? Dessas 100 páginas. As minhas considerações finais são iguais às minhas impressões, né? Ao terminar essas 100 páginas. E foi interessante, assim, foi da hora. Aconteceu algumas coisas que a gente não esperava. Eu acho que isso me anima, né? O fato de não esperar. Já tava ficando chato esse negócio do Lancelot. Espero que ele, se for aparecer na história, que seja de forma diferente, né? Sem essa coisa assim, Gwen-Rifá e Morgana e Lancelot. Não, chega, já cansei já. Já tô na hora de ver outras coisas assim desse personagem. E você, Brunão? Considerações finais aí? Foi igual. As minhas considerações finais são iguais às iniciais, né? Foram 100 páginas de consequências ali, e eu acho que ainda enquanto a Gwen-Rifá estiver viva ali, esse cabaré de cego ainda vai continuar, mesmo com o lance casado com a Elaine, né? Até porque, como a Gwen-Rifá vai se vingar da Morgana por causa do Lancelot, então ele vai estar envolvido aí ainda nessa novelinha aí. Sim. E vamos ver que tipo de coisa aguarda a Morgana, e sempre lembrando que temos o Gwydion aí correndo por fora, né? A gente não podemos esquecer o Gwydion, né? E que o Arthur nessa história é o maior pamonha que eu já vi, né? O cara acontece tudo e ele lá, bestão, como sempre. Então deixa, né? O Arthur mais passivo, né? De todas as histórias do Rei Arthur. Um cara totalmente sem atitude, né? Vamos ver. Que eu acho que isso vai ter grandes consequências também, essa passividade dele aí em relação a essas coisas. Eu tô, assim, um pouco curioso para saber como que são os outros livros, né? Que é a Senhora do Lago, se eu não me engano, e a Casa da Floresta, um negócio assim. Porque acho que esses nem foram escritos pela Marion, né? Eu acho que esses já são da Diana. E, enfim. Assim, que se o fim dele for como eu conheço, eu não vou spoiler, mas eu posso dizer que não vai ser muito legal, não. Mas tá, vamos ver. Brunão, então é isso aí. A gente vai ficar por aqui.